A Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, fez uma pesquisa sobre os eleitores do partido a fim de instruir seus candidatos a vereador a respeito das estratégias de campanha para as eleições municipais de 2024, que, aliás, terão a cobertura ampla de O Antagonista Cruzoé e do nosso programa Papo Antagonista. O levantamento qualitativo expôs a segurança pública como a área de maior desconfiança dos eleitores petistas, de acordo com o Globo. Mas precisava de pesquisa para saber tamanha obviedade que a gente já aponta há tanto tempo. O material elaborado para orientar candidatos petistas diz o seguinte, aspas, é preciso ter muito cuidado para levar o debate de segurança pública para a sua cidade. A pesquisa mostra que mesmo simpatizantes do PT consideram que o partido não tem muitas propostas nessa área. Fecho aspas. Não tem muitas propostas, é até pouco. É uma maneira generosa de falar a respeito de um partido que governou o país aí por mais de 15 anos sem que haja resultados positivos, de fato, para uma população que se sente insegura, vítima da violência urbana, das facções criminosas que parecem só crescer e se ramificar internacionalmente. A reportagem afirma o seguinte sobre o levantamento, abro aspas, o relatório da pesquisa aprofunda a percepção ao frisar que a maioria acredita que o PT não tem políticas na área para apresentar, com exceção de políticas contra a pobreza, indiretas. O texto ainda ressalta que permeia na amostra críticas em direção ao partido com relação à dificuldade de enfrentar a criminalidade. Fecho aspas. Graeb, repito, nenhuma novidade. Felipe, antes de começar a falar sobre segurança, pode pôr de novo na tela esse último Fica tweet? à vontade. Porque precisa policiar a linguagem do PT também. Que isso? Permeia na amostra críticas? Eu senti quando eu estava lendo que faltava uma concordância ali. Tá? E é isso permeia mesmo que tá escrito. críticas no plural. É horror, né? Permeiam a amostra críticas. Permeiam. Né? Enfim, é só... É só para dizer que precisa policiar o português do PT. Em relação ao tema da pesquisa, né? Quem sou eu para, como você já bem observou, Felipe, quem sou eu para discordar da pesquisa do PT? Se eles mesmos constataram, não sou eu que vou brigar com eles. Como você disse, é uma obviedade. O PT não tem propostas porque o PT está preso a uma mentalidade arcaica, decrépita em relação à questão do crime. O PT continua achando que crime tem a ver com classes sociais, tem a ver com opressão dos ricos sobre pobres. O PT continua olhando as polícias com hostilidade, com desconfiança. E tratando bandido como vítima da sociedade. Exato, é isso que eu estava tratando bandido como vítima da sociedade, ou seja, uma questão das classes sociais, né? O cara nasceu na pobreza e, portanto, só é encaminhado para o crime. Se você lê, Felipe, o Atlas da Violência, que foi publicado há pouco tempo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, você vai ver que, só olhando o índice, uma das expressões que mais se repetem é crime organizado. O perfil do crime no Brasil mudou. O criminoso hoje é um soldado. O crime é uma espécie de emprego dessas multinacionais. Nessas multinacionais, que são as facções, que são os grupos de tráfico de drogas, de tráfico de armas. Não tem mais essa história do criminoso que se opõe à opressão capitalista. O crime é um negócio, um baita de um negócio. Se você for ver, o próprio Atlas da Violência faz essa observação. Tem 2 celulares sendo ou furtados, que se tornou o crime mais comum, ou roubados por minuto no Brasil. O Atlas diz, essa aqui é a maneira mais frequente com que o brasileiro se depara com a violência, com o crime, né? E aquilo que cria uma sensação permanente de insegurança. E daí você vai ver, crime de roubo e furto de celular é uma coisa realizada
por pé de chinelo, é uma coisa ocasional? Não! Também está ligada ao crime organizado. Tem esquemas gigantescos de receptação desses celulares roubados ou furtados. Os celulares são roubados e furtados não só porque o cara que pegou o aparelho do coitado que está andando na rua quer trocar aquilo rapidamente por alguns trocados. Não, eles são roubados porque são a ferramenta para uma série de outros crimes. Estelionato, crime cibernético. Ou seja, não caiu a ficha para o PT ao longo dos últimos 20 anos que o crime é outra coisa hoje em dia. E o partido não tem discurso sobre isso. Mas se você for ver qual é a vitrine do PT hoje em dia, além do governo federal, que tem uma responsabilidade parcial sobre a questão do crime, qual é a vitrine do PT para o combate direto ao crime no Brasil? O governo da Bahia, que é um desastre. Bahia é o país onde tem mais crime, onde tem mais morte, onde tem mais homicídio. A vitrine, o governo estadual, que responde pelas polícias militar e civil, né, da Bahia, esse estado é o que há de pior no país para se mostrar em relação às políticas, a implementação de política de segurança. Ou seja, o PT não tem discurso, o PT não tem o que mostrar, o PT tem ideias velhas e tem um problema adicional aí para eles. E é por isso que eles estão preocupados. A participação das cidades na segurança pública tem aumentado ao longo dos últimos 20 anos. Mais uma vez, são dados do Atlas da Violência. Proporcionalmente, foram os municípios que mais aumentaram seu investimento em segurança de 2023 para cá. O governo federal aumentou um pouco, os estados aumentaram um pouco, mas foram os municípios que mais aumentaram percentualmente. Ou seja, segurança pública entrou de vez para valer, não vai mais sair da discussão nas eleições municipais. Vai dar arma para a força, para as guardas municipais, vai implementar sistema de segurança que pode ser interligado com os sistemas do Estado, vai ter políticas de inteligência para observar onde, como, quando os crimes são realizados. Ou seja, tem um monte de coisas que os municípios se habituaram a fazer e que os candidatos vão ter que falar sobre elas. E o PT, mais uma vez, está em maus lençóis. Então, é isso. Agora chegou o momento do descaso e da burrice do PT nesse tema ser cobrada dos candidatos, serem cobrados dos candidatos do partido. Pois é, eu estava lembrando aqui algumas coisas que eu escrevi no passado a respeito da questão de segurança pública envolvendo o PT, porque são numerosos artigos, vídeos, etc. E estava lembrando aqui de algumas frases do Lula, Graeb. Já que você citou celular, eu publiquei em 2022 o artigo "Lula passa pano para ladrões de celular?" Interrogação. Era uma pergunta, porque eu analisava ao longo do artigo as declarações dele. Aí tem uma de 2017, por exemplo, em que ele disse: um jovem que está trabalhando, que recebe um salário e pode comprar um celular bonito como esse teu, ele estava apontando ali para o celular de uma pessoa, ele não tem por que assaltar uma pessoa para roubar um celular. Essa frase do Lula. E eu falei, a conclusão inevitável é que um jovem desempregado tem sim por que assaltar. Passaram-se alguns meses, anos, e ele falou assim, então vira uma indústria de roubar celular. Para que ele rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Quer dizer, sempre dá um tom de legitimidade e sempre ameniza o ato do roubo, do furto. Quer dizer, é para pegar um dinheirinho, é desesperança, é porque está desempregado. Eu escrevi também uma matéria, quem quiser procurar no Google, só botar meu nome com esses títulos que vocês encontram. O Vale Crime. O Vale Crime que era da esquerda na época, não estava falando de
um partido específico, tinha alguns supostos intelectuais ali no meio que eu citava para justamente contrapor os meus argumentos. Nunca me responderam a essa pergunta, que é o seguinte: se a origem social ela legitima o crime, qual é o valor, o teto ou o piso que estabelece quem é que pode roubar e quem é que não pode mais? Quem ganha até quanto está autorizado ou legitimado moralmente a roubar e a partir de qual valor, portanto, que já não se pode mais? Eles nunca respondem essa pergunta. É sempre uma legitimação genérica, indireta. Eles não vão, porque senão, se você estabelece um limite, você dá um vale-crime para quem está abaixo daquele limite. E aí eu fazia perguntas sobre outras questões envolvendo aquelas pessoas, não só a renda, quer dizer, se uma pessoa tem outra dificuldade ou foi violentada, etc., isso faz com que o valor possa ser maior ou menor. Enfim, eu fazia ali a cobrança de uma explicação mais objetiva e não desse discurso ideológico rasteiro que eles utilizam. E nunca conseguiram responder. A Califórnia, por exemplo, ela não descriminalizou exatamente aqueles roubos cometidos até $450, né? Mas transformou num delito menor. E é uma medida bastante criticada, porque muitos apontam que aumentou o número de roubos nesse sentido, porque, enfim, você tem uma expectativa de punição muito baixa, etc. Então, as lojas passaram a prender determinados objetos. Olha, sempre que você legitima moralmente o crime, você tem problemas, né? E há outras correntes, até na população mais humilde, como até a corrente cristã, dizendo que o crime é pecado, mesmo que você seja pobre. E a gente entende que a maioria das pessoas de baixa renda, elas são honestas e trabalhadoras. No entanto, você tem aí esses ricos, políticos, etc., que insultam os pobres honestos ao legitimar o crime daqueles que são, de fato, criminosos, sendo pobres ou ricos. E fora que a classe política está cheia de exemplo de corrupto e lavador de dinheiro rico, né, como a gente viu ao longo das últimas décadas no Brasil.